Oi, pessoal. Então vamos resolver aqui o questionário sobre trabalho e potência. Então a gente tem uma força horizontal de 14 newtons aplicada em um caixote de 2 kg. Então vamos pôr aqui F igual a 14, massa igual a 2 kg, tempo aplicado durante 5 segundos e o caixote é feito de um material cujo coeficiente é igual a meio. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a força ao trabalho da força resultante. Lembrando que o trabalho da força resultante, ele é o trabalho da força, né? Por aqui, resultante, ele é igual ao trabalho da força F menos o trabalho da força de atrito. Então, eu preciso primeiro calcular a força de atrito para conseguir calcular o trabalho resultante. Muito bem. Nós temos aqui que a força de atrito ela depende do coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Então, para calcular a força de atrito, eu vou fazer meio vezes 2, né, que é a massa do objeto, vezes 10, que é a gravidade. Isso aqui me dá 10 newtons de força. Ok. Agora, a gente precisa calcular os trabalhos. Trabalho é força vezes deslocamento. O que a gente percebe aqui é que eu não tenho esse tal deslocamento. Então, a gente vai ter que determinar o deslocamento da seguinte forma, né? Como a caixa estava inicialmente parada, estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dela é zero e a posição não foi passada. Então é uma informação que também não nos interessa. Dessa forma, a gente pode calcular o deslocamento através dessa fórmula, a vezes t ao quadrado dividido por 2. Certo? Para conseguir aplicar essa fórmula, a gente vai precisar calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, como que a gente faz? Vamos lá. A aceleração, eu parto do princípio que força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que é a força resultante? É a diferença entre a força F e o atrito. Isso tem que ser igual a 2 vezes A. 14 menos 10 14 menos 10 é igual a 4. Isso é igual a 2A. Então, eu sei que A vai 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, uma vez que eu sei a aceleração, eu posso calcular o deslocamento usando essa fórmula do AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. D é igual a vezes T ao quadrado sobre 2. Vou pular essas etapas aqui. Vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então, esse 2 e esse 2 vão embora. Portanto, o deslocamento é 25 ao quadrado, que dá 5 ao quadrado, que dá 25. Muito bom. Agora, com o deslocamento, eu posso calcular os trabalhos. Na verdade, pessoal, olha aqui, vamos fazer uma simplificação. Em vez de calcular o trabalho de um e subtrair o trabalho de outro, o trabalho resultante, a gente pode dizer que é a força resultante vezes o deslocamento. Né? Então, agora eu sei que a força resultante ela é de 4 newtons, vezes o nosso deslocamento, que é 25, a gente chega em 100 joules, né? Essa resposta aqui, tá bom? Vamos ver o segundo exercício. Um halterofilista de 1,80 m de altura, então, a altura é igual a 1,80 m, ergue uma barra de 4 kg, então a massa da barra é de 4 kg, contendo uma anilha de 10 kg em cada lado. Anilha, então, 10 kg. Como são duas, então eu tenho um total de 20 kg de anilha. Tá? Erguendo até 40 centímetros da sua cabeça. Ergue
até 40 centímetros. Muito bem, a gente quer saber o trabalho da força-peso. Lembrando que trabalho da força-peso, ele tem que ter um deslocamento vertical. Como o halterofilista, no caso a halterofilista, vai elevar isso daí para cima, o deslocamento ocorre no sentido vertical e quem atua nesse caso é a força-peso. Portanto, trabalho da força-peso é igual a M vezes G vezes H. Essa massa tem que ser a massa total, que é a barra mais os dois halteres. Isso aqui dá 24 quilos de massa. A altura, que é o H, né, tem que ser a altura total. Ou seja, a mulher ela traz desde lá de baixo até 40 centímetros acima. Portanto, vai ser 1,80 mais 0,4, né, 0,40, que 40 centímetros equivalem a 0,4 metros. Portanto, essa altura total é de 2,20 metros, ou 2,2. Portanto, o trabalho é 24 vezes 10 vezes 2,2. Fazendo aqui numa calculadora, 24 vezes 10 vezes 2,2, isso aqui dá 528 joules, que era essa a resposta. O próximo. Um caminhão guincho puxa um carro quebrado por 5 km. Então a gente sabe que o trajeto que ele puxou é o deslocamento. 5 km são 5.000 metros, tá? Através de um cabo ideal. O que era um cabo ideal mesmo? Na física, tudo que a gente considera ideal é uma situação hipotética onde qualquer tipo de perda de energia ou perda de força, etc., pode ser desprezado. Então, no cabo ideal, é um cabo que não oferece resistência. Ponto. Com inclinação de 37 graus. Tá? O carro é tracionado por uma força de 1.000 newtons. Tá? Lembrando que essa força ela faz ângulo de 37 graus. E a gente precisa determinar o trabalho realizado. Nessa situação, é onde a gente vai usar a fórmula. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno. Então, eu vou fazer 1.000 vezes 5.000 vezes 0,8. Tá? Fazendo aqui na nossa calculadora, na verdade, é 1.000 mesmo. Sim. É 1.000 vezes 5.000 vezes 0,8. Isso dá 4 milhões. 4 milhões de joules. Como eu quero a resposta em quilojoule, o que a gente faz? A gente come 3 zeros aqui e em vez de deixar os zeros, a gente coloca um K. Né? Então eu fico com 4.000 quilojoules. Certo? Próximo exercício aqui. O gráfico representa o módulo da força F que atua na mesma direção do deslocamento. Em outras palavras, a gente precisa determinar o trabalho total realizado. Lembre, o trabalho total realizado, sempre que eu tenho uma força que está variando, então ela era 0, foi para 120, se manteve, depois caiu, a área aqui de dentro desse gráfico representa o trabalho. Então, o trabalho é igual à área do gráfico. Que figura que é essa daqui? É um trapézio. Eu consigo enxergar isso como um trapézio inteiro. Se você tiver dificuldade, pode enxergar um triângulo, um retângulo e outro triângulo. Então você calcularia a área dos três e somaria. Que eu vou fazer direto, por uma questão de tempo. Então aqui, a área do trapézio é igual a base menor mais base maior vezes altura, tudo dividido por 2. Muito bem, quem que é a base menor? A base menor é essa parte aqui de cima, esse pedacinho aqui, ó, que vai de 2 até 4. Então, a nossa base menor vale 2. Tá? A gente vai precisar somar isso com a base maior, que é de 0 a 6.
Então, vou somar 2 mais 6. Isso eu tenho que multiplicar pela altura. A altura é realmente essa medida de 0 até 120. E dividir tudo isso por 2. 2 mais 6, 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 120 dividido por 2. Me dá 480 joule. Então, isso aqui dá 480 joule. O próximo exercício é o exercício onde nós temos uma força constante, F é igual a 15 newtons, e ela forma ângulo de 60 graus. No bloco também tem uma força de atrito horizontal de 2,5 newtons. Então vejam só, eu tenho uma força inclinada, que é essa de 15 aqui, e vai existir uma força de atrito horizontal, que ela está, né, a orientação da força de atrito é sempre no sentido contrário ao movimento. A gente quer saber aqui o trabalho da força resultante. Lembrando que força resultante é a força menos a força de atrito. Só que tem um grande erro que a gente não pode cometer, que é considerar essa força F como sendo 15. Na verdade, por que eu não posso considerá-la 15? Porque como o sentido do deslocamento ele é horizontal, então eu tenho que ver nessa força que está aqui inclinada, quanto que é a força que exerce aqui no sentido do deslocamento, que é o sentido horizontal. Então, para fazer isso, eu costumo chamar de Fy a força decomposta na vertical e Fx a força na horizontal. Então, Fx a gente calcula como F vezes cosseno. Tá? Então, nesse caso aqui, eu teria 15 vezes 0,5. Isso me dá uma força de 7,5 newtons. Tá? Para calcular a resultante, eu vou fazer Fx, né, aqui ajustando a fórmula, seria Fx menos Fat, teria 7,5 menos 2,5, isso me dá uma força de 5 newtons, força resultante de 5 newtons. E o trabalho é força vezes deslocamento. Tá? A dúvida que geralmente surge, né, seria um exercício para usar isso daqui? A resposta é não. Tá? Porque eu já fiz, eu só teria que decompor essa força aqui. Tá? Se o atrito também tivesse sido passado com ângulo, aí tudo bem, faria sentido a gente usar. Agora eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 5, isso me dá 25 joules, que era essa última alternativa aqui. Tudo bem?